Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concursos aqui no curso Tutor. Nós estamos dando continuidade a hoje à nossa aulinha de introdução aos conceitos fundamentais e básicos, né? Elementares, vamos colocar assim, muitas vezes o edital coloca assim, com relação à informática básica. Legal? Então, olha para cá, estamos na segunda aulinha falando do quê? Das características de operação com relação a esse computador. Então, existe, né, em termos de operação, ou seja, como é que o computador opera. Então, eu tenho classes de computadores diferenciados para isso. Então, de acordo com a operação, o computador pode trabalhar de duas formas. Ele pode operar de forma analógica, ele pode operar de forma digital. O que é um computador operar de forma analógica? Então, o computador que trabalha de forma analógica, ele mede. Então, na verdade, o velocímetro do automóvel, um termômetro de mercúrio, uma balança mecânica, ela faz uma medição analógica. Então, guarda isso. Analógico, ele mede. Agora, um computador digital, ele conta. Então, os PCs, as calculadoras, o odômetro do automóvel, né? Naturalmente, ele, ao invés de fazer uma medição, por ser um computador digital, ele conta. Existem computadores que medem e contam ao mesmo tempo? Sim, esses computadores que medem e contam ao mesmo tempo, eles têm um nome especial. Eles se chamam computadores híbridos. Guarda isso também. Híbridos é o computador que mede e conta. Luciano, como isso? Me dá um exemplo de computador híbrido. Um exemplo. Você tem relógio que trabalha com ponteiro movido pela corda e ao mesmo tempo com bateria. Aconteceu já muitas vezes que a bateria acaba, o digital some da tela do relógio e o ponteiro continua andando, não continua? Por quê? Porque ele trabalha de forma analógica, medindo segundo a segundo e mostrando para você a informação da hora. Então tá aqui, ó, características de utilização. Então, como é que esse computador ele é utilizado? Então, ele é utilizado, né, de forma científica ou ainda de forma comercial. Então, o computador que inicialmente foi criado para pesquisas científicas, enfim, para gerar cálculos e gerar resultados, e aí, naturalmente, esses cálculos dessas pesquisas científicas fazem com que o computador trabalhe cientificamente e gere resultados para o próprio usuário ali. Então, de acordo com a sua utilização, ele pode ser utilizado ainda de forma comercial, ou seja, com equipamentos utilizados na empresa, comercialmente, para poder apoiar, alavancar, fazer com que a empresa tenha controle, produtividade, ela controle seus processos e gere, externe informações de forma mais rápida, mais produtiva, com menor custo, com menos perda de tempo. Legal? E aí o que eu começo a ver? De acordo com a construção, que é outra característica, o computador foi construído na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração e hoje o computador está na quarta geração, tá? Guarda isso. Hoje estamos na quarta geração de computadores. Então o que eu começo a ver? A primeira geração, o computador era movido a válvula aqui, ó, a lâmpada, não é isso? Que trabalhava com processamento interno de milissegundos, ou seja, 10 a menos 3, não é isso? Então, na verdade, o que eu tenho como referência a isso? Aqueles computadores gigantescos, né, os mainframes, que ocupavam salas inteiras, que quando ligavam, trabalham com 100 mil válvulas e quando ligava, automaticamente já queimavam 1000 lâmpadas dessas e tinham que ser substituídas para poder funcionar novamente. Então, na década de 40 é essa a ideia. O ENIAC é a referência, né? Guarda esse nomezinho aqui, ó. ENIAC é a referência dos mainframes, dos computadores de grande porte, né? Computadores gigantescos que operavam na década de 40. Então tá dizendo aqui, ó, ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator. Então, 70 mil resistores, podia ter um computador desse. Mais 17.468
17.468 válvulas, media 5,50 de altura, 25 metros de largura e ainda como peso tinha 30 toneladas. Só de cabeamento, né, de estrutura gerando esse peso todo. Agora, os computadores de circuito de segunda geração já trabalham com circuitos, circuitos transistorizados, né? Então, quando eu trabalho com transistorizado, com transistor, eu estou falando de componentes semicondutores, né, que são quimicamente criados, né, para semiconduzir energia através do silício. Então, esse materialzinho que constrói, na verdade, esse transistor é o silício. Ele opera na ordem de microsegundos, né, muito mais rápido do que os outros computadores que trabalhavam com milissegundos. Então, em que época operaram computadores com transistores? Na década de 50. Então, deixaram de usar válvulas, ou ainda combinaram válvulas com transistores e depois os transistores tomaram posse. E aí o que eu começo a perceber? Na terceira geração de construção, começa a surgir os circuitos integrados, que são essas pastilhas ali, né, chamadas de chips, né, chips, pastilha semicondutora, que geralmente também o material criado é o silício, e aí essa pastilha aqui, com várias conexões presas à placa, né, fazia a condução da energia e integrava as informações que eram conduzidas. A velocidade ainda é muito maior, né? Nanosegundos, 10 a menos 9, com relação à construção de segunda geração. Agora, hoje na quarta geração se fala de VLSI, ou seja, de chips de VLSI. Então está aqui um chip de VLSI, né, que são chips criados na década de 90, 96, trabalham com picosegundos. Hoje já indo para a quinta geração para ser mais rápido ainda. Legal? Então, hoje, esses chips trabalham até com programas embutidos nele. Então, programa armazenado em chip, que é o que a gente vai falar justamente agora. Quando eu penso na parte física, eu estou pensando no componente, se esse nome que esse componente que deu a característica da construção, né, que fez a geração de evolução do computador de acordo com a construção, faz com que esse computador, naturalmente, ele seja formado por peças e essas peças sejam instaladas em memórias, programas para gerar o funcionamento. Só que tem peças, por exemplo, como a memória ROM, que inicializa o computador, que já tem programa instalado nele. Então, na verdade, ao invés da ROM ser um simples hardware, ela é um hardware que tem um software embutido. Então, dizemos que a ROM, na verdade, é um firmware. Não é isso? Então, firmware é um hardware que possui software embutido. Então, firmware é hardware mais software embutido dentro dela. Como exemplo, nós temos a memória ROM, que já está gravada de fábrica, o que é necessário para inicializar o seu computador. Legal? Então vamos lá, estamos acabando. Olha para a ideia dos tipos de computadores que vieram dessa ideia. Vamos lá. A classificação dos computadores com relação ao porte, né? Olhando para o porte do computador, olhando para ele e falando, de tal porte, né? Então, qual é o porte? Dá-se não ao tamanho físico da máquina, mas sim quanto ao tamanho da memória e a sua velocidade de processamento de dados. Então, fui na casa de fulano, lá tem um servidor, porque o computador é grande, é um gabinete grandão. Na verdade, não é o tamanho físico do computador que dá o porte e diz que ele é um servidor, por exemplo. E sim a sua quantidade de memória e a sua velocidade existente. Legal? Quando eu penso no mainframe, eu estou falando do quê? Daqueles computadores gigantescos que foram substituídos pelos microcomputadores. Esses mainframes, na época, eram servidores, computadores para controlar algo, mas ainda eram até operáveis. Então tá aqui, ó. Este computador tem processamento rápido e grande quantidade de memória RAM e uma grande capacidade de armazenamento. Sua utilização é comercial em CPDs de empresas, pois suas características permitem que outros computadores sejam ligados a ele e se utilizem de seu potencial. Então,
Quando eu falo que existe um servidor de grande porte, né, com grande memória, para poder gerar o funcionamento da empresa, eu chamo esse computador de mainframe. E como ele é de controle, é um servidor. Agora, o que é um desktop? Desktop é um microcomputador, né? O nome genérico que a gente dá, desktop, é um microcomputador. Tá aqui, botei alguns gabinetes, né? Torres, não chamem isso de CPU, pelo amor de Deus, né? E aí, naturalmente, aqui um desktop, o meu computador. Computador com processamento variado, pode servir a diversas atividades, não é isso? São os mais encontrados na atualidade, são os chamados computadores domésticos ou ainda clientes, né? Então, esse é o computador do usuário, computador cliente, né? Em redes cliente-servidor, onde os servidores controlam as atividades da empresa. Então, naturalmente, eu ainda vejo outros tipos de computador. Existe o notebook, né, que se chamava antigamente de laptop, né, que tem a mesma utilidade de um desktop, com a principal vantagem, podemos citar a sua facilidade de deslocamento, porque não tem componentes em separado, mouse, teclado, monitor, é tudo integrado. Aqui está o mouse, junto com o teclado, junto com o monitor, junto com o computador em si. Legal? Pois se trata de um equipamento portátil. Suas dimensões são as mesmas de um caderno universitário, com peso médio de 4 a 5 quilos, podendo ser encontrados alguns até mesmo com menor peso. Então, quando eu olho para isso, para a ideia do notebook, com a ideia do netbook, comparando ainda com o ultrabook, o que eu começo a pensar, revolucionar com relação a isso? O notebook era o completão. Então foi criado algo com menos componentes em função deles quererem algo de menor custo. Então, o baixo custo, menos custo, teve que cortar os componentes. Então surgiu o netbook. Então o que tiraram do netbook para ele ser menor? Tem um processador menos potente, é menor fisicamente, o teclado é mais unido, né, entre as teclas aqui, tem menor peso naturalmente por isso, porque se tirou o gravador de CD ou DVD dele também, não tem leitor óptico, geralmente. Agora, quando se olha do Ultrabook, não é que eu tenha mais componentes, ele quer o quê? Mais potência nesse computador. E além de ser mais potente, eu quero mais potente e mais leve. E, naturalmente, eu vou ter, por isso, mais custo. Porque quanto mais tecnologia eu empregar para ter maior potência, maior velocidade, maior quantidade de memória, estou chamando isso de potência. E ser mais leve ao mesmo tempo, né? Um HD, por exemplo, ser menor, mais leve e ter maior quantidade de informação, então, para eu aumentar isso, eu vou criar a ideia do Ultrabook. Então, vai ter mais potência, vai ser mais leve e eu vou aumentar o custo em função disso. Hoje muitos ainda falam da ideia do computador de bolso, né? Que a gente chama hoje em dia de tablet, legal, mas já foi chamado de palm top, né? Por causa de uma empresa que inventou esses computadores de mão, trabalhava em preto e branco, depois passaram a ser colorido, chamada Palm, ou ainda chamado de Pocket, né? Mas hoje em dia é chamado de tablet. Tá aqui um tabletzinho da Samsung, por exemplo, aqui um tablet no formato que tem até o Windows, ó, dentro desse tablet. Então, provavelmente não Samsung, porque esses computadores portáteis assim usam até um sistema operacional baseado no Linux, que é o Android, né? Então tá aqui, ó, trabalha como um computador desktop, tem como principal característica seu tamanho reduzido, em determinado momento pode funcionar como sendo um periférico de um desktop. Utiliza o sistema operacional Android, da Google, ou ainda o Windows CE, né, da própria Microsoft, ou outros afins, como por exemplo o próprio iPhone da Mac, né, que trabalha com macOS, né? Então, naturalmente, esse universo aqui de computadores não se dá efetivamente em função do tamanho físico, da capacidade física, sim da sua potência, da capacidade de armazenamento, da quantidade de RAM, não é isso? Da velocidade de processamento. E aí eu tenho o tipo do computador. Então, para fechar aqui a nossa aulinha, e já bifurcar a matéria, né?
porque a partir desse momento você já está apto, né? Já falamos conceitos elementares, para você estudar hardware e estudar software em separado. Então tá aqui, ó. O que é o hardware? É a parte física, palpável, ou seja, tudo aquilo que devemos identificamos em um computador. Na realidade, o hardware nada mais é do que os diversos dispositivos que utilizamos no mesmo, para entrada, saída, processamento e armazenamento dos dados. Então, quando eu falo na parte física do computador, né, das peças, eu estou pensando em quem vai fazer entrada, quem vai fazer processamento, em quem vai fazer saída. É o que eu chamo do sistema de processamento de dados. Só que no sistema de processamento de dados, para que entre algo para ser processado, para que tenha saída, associado a essa parte física, né, um sistema de computador integrado ao hardware, aos componentes físicos, existem programas, né, e esses programas eles são chamados de software. Então, indiretamente, você a todo momento está trabalhando nisso. Ah, eu faço entrada através do teclado. E aonde eu estou imputando isso? No bate-papo do Live Messenger. Então, por exemplo, estou batendo papo através no sistema de entrada do Skype, através do teclado. O processador vai fazer o processamento, juntamente com quem? Com o próprio sistema operacional e o próprio programa em si. Legal? Skype. Agora, quem é que vai fazer a saída? O próprio Skype, junto, né, acompanhado, monitorado pelo sistema operacional e, ao mesmo tempo, com o monitor e a caixa de som. Né? Vamos botar aqui a caixa de som, porque quem faz o som sair, e se eu fizer entrada também, por exemplo, pelo microfone, naturalmente é assim que ela vai se comportar. Então tá aqui, microfone, dispositivo de entrada. Beleza? Então, pessoal, espero ter sido claro, objetivo. A partir de agora você está apto a estudar a ideia de hardware, né, a estrutura da estrutura, na verdade, toda a mecânica da estrutura física, né, estudar arquitetura de computadores, se esse ponto também cai no seu edital. Esse conceito ajuda muito na ideia do estudo de redes e internet também. Estudar software, sistemas operacionais, o Windows, e aí vai, Linux, software livre, vai embora. Beleza? Então, pessoal, um abraço aí do seu professor Luciano Antunes. Qualquer dúvida, é só me acessar através do Facebook ou através do meu e-mail, professorlucianoantunes@gmail.com, ou através do Face, Professor Luciano Antunes. Sucesso, estamos juntos aí e, como eu sempre falo, força, foco e fé, que é o que vai efetivamente nos direcionar em Deus aí a ter o nosso resultado. Um abraço aí, pessoal. Fica com a gente aqui no Curso Tutor.